Então nós estamos lendo, meditando o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Josué, que é o grande conquistador. E nesta noite eu gostaria de expor, de forma ainda que resumida, de algo que nós precisamos compreender. E essa semana tem sido especial a esse respeito, porque Deus tem gritado no meu coração sobre o reino. Desde que eu comecei a caminhar com Cristo, eu nasci num lar evangélico, num lar cristão, onde fui ensinado das boas práticas, das boas condutas, do entendimento relativo da palavra de Deus. Mas chega um dia que o Espírito te toma e as coisas começam a se conectar, as partes começam a se conectar. E você entende a parte global, o todo, daquilo que Deus tem para realizar na terra através da sua igreja. Perguntas como: por que é que a igreja não avança? Perguntas como: por que existe tanta maldade no mundo? Perguntas que a gente ouve todos os dias. Elas começam a ecoar dentro de nós, e nós, entendendo e conhecendo a palavra, a única resposta está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o livro da verdade, é o manual da vida. E se nós buscarmos essas respostas dentro da palavra de Deus, nós iremos encontrá-la e a nossa vida será transformada. Durante muitos anos, durante muito tempo, nós aderimos a um sistema religioso, um sistema de normas que tem a sua validade, tem a sua importância. Mas enquanto nós não entendemos que nós estamos inseridos no reino de Deus, nada faz sentido para nós. Tudo é cansativo, tudo é puro ativismo. E quando nós entendemos verdadeiramente o que é o reino de Deus, aí nós começamos, aí tudo muda na nossa vida. Porque a forma de nos comportarmos muda, a forma de falarmos muda, a forma de ver as circunstâncias do mundo também muda, a forma de ver o futuro também muda. Porque uma vez fazendo parte deste reino, nós estamos garantidos pelo poder e soberania desse rei que é o Senhor Jesus. Eu preciso dizer para você que quando a gente observa algumas monarquias do mundo, nós entendemos que existe uma hierarquia de tomada do poder. Nós entendemos que o rei é a autoridade máxima, que abaixo dele estão todos colocados em forma hierárquica. E a gente entende que os filhos do rei são príncipes. Eles têm acesso, direitos, eles podem adentrar e saber certas coisas que alguém que numa escala mais abaixo não tem acesso. Esse príncipe, ele está sendo preparado para ser o rei um dia. Porque para ser um rei precisa de preparo, precisa de ser instruído, precisa de entender da geopolítica, precisa entender da parte militar. Esse príncipe, ele está sendo preparado para que o dia que chegar no término da vida desse rei, o príncipe assuma. Ou seja, dentro de um sistema monárquico, o príncipe só se torna rei se o rei morrer. E nós entendemos pela palavra de Deus que nós nos chamamos, hoje mesmo dizemos aqui, nós somos reis. E por que nós somos reis? Porque o príncipe da paz, o verbo que se fez carne, ele desceu nessa terra. Ele desceu nessa terra e antes dele chegar, João Batista veio primeiro dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando esse rei chegou, ele foi recebido naquela manjedoura de forma simples. Mas os magos do Oriente vieram trazer para ele as coisas de maior valor daquela época. Esse rei não nasce pobre, esse rei nasce simples, mas esse rei é poderoso. Ele nasce e ele começa o seu ministério. E no primeiro dia do seu ministério, ele confirma o que Isaías disse no capítulo de número 61, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele vai tecendo o livro e vai dizendo e vai lendo. E quando ele termina naquele culto, na sinagoga, naquele sábado, ele diz: esse dia acontece agora, porque o rei chegou. O reino começa a ser estabelecido.
E Jesus convoca os seus discípulos e começa a instruir os seus discípulos. Porque eu acabei de dizer que para ser rei, o príncipe para ser rei, o rei tem que morrer. Só que esse rei, ele traz algumas verdades sobre esse rei. Ele diz que esse reino não é deste mundo. Logo, aqueles que estavam com medo, amedrontados com o rei que vai chegar, eles não entendem, porque eles acham que é uma tomada territorial. Eles acham que é uma tomada política, é uma tomada econômica. Mas Jesus foi claro, ele diz: o meu reino não é deste mundo. E ele convoca esses 12 homens e começa a tentar explicar para eles o que é que ele estava fazendo. Se você ler os evangelhos de forma detalhada, você vai ver que a centralidade da mensagem de Jesus é que o reino dele havia chegado. O reino dele está materializado na sua própria pessoa. Quando ele vai entrar em Jerusalém, que ele manda buscar a jumenta, ele entra em Jerusalém, e eles começam a ovacionar: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aquela multidão estava dizendo: o rei da cidade está chegando, ele é o rei. Só que esse rei, eles armam algo, o condenam e o crucificam. E ao terceiro dia, este rei ressurge, e ele faz uma promessa para aqueles que ele tinha treinado. Ele diz para eles: vocês vão e fiquem em Jerusalém, porque vai vir do alto. Note, vai vir do alto, não vai vir do governo, não vai vir da economia, não vai vir do amigo mais próximo, não vai vir do patrão. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para quê? Para que vocês serão revestidos de poder? Para fazer um marketing espiritual, para dizer o quanto eu sou um homem de Deus, quanto eu pulo, quanto eu rodo, dou pirueta. Não, para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia e até os confins da terra. O poder é para representar o reino, efetivar o reino, expandir o reino. E nesse texto que nós vamos ler agora, é interessante porque naquele encontro com Nicodemos, ele está explicando para Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito, senão não pode ver o reino. O que Jesus está dizendo? Que se você não mudar a mentalidade, não trocar a sua forma de pensar, nem ver o reino você será capaz. E o grande problema de grande parte da igreja na terra é que a gente nem sequer viu o reino ainda. A gente pensa que o reino é a igreja. A igreja não é o reino, a igreja é o agente do reino. Aí a gente acha que é ir para a igreja, que é ir para o culto, que isso é reino. A gente coloca as nossas roupas maravilhosas e perfumes dos bons, e a gente vem para o culto, e a gente acha que isso é reino. O reino tem que ser expandido lá fora. A gente acha que é vir para o culto, pega esse microfone e começamos a falar e a cantar. Tudo isso faz parte, mas o reino tem que ser pregado lá fora. A parte do reino, ela é invisível. Tem parte do reino que é invisível, não se vê fazer, mas o reino está sendo expandido. E nesse texto Jesus dá uma lição poderosa que hoje nós precisamos recordar. Versículo de número 20 do capítulo de número 17 de Lucas. De novo, quem quer saber? Sempre eles, sempre os religiosos, sempre aqueles que sabem tudo de teologia, sempre aqueles que têm explicação para tudo. Deixa eu te dizer algo aqui antes de ler. O reino, ele é preceitual, ele é de preceitos e não de conceitos. Toda religião é de conceito, é explicar como as coisas são. O reino não, o reino é de preceito, efetiva e faz acontecer as coisas que precisam acontecer. É isso que Jesus vai fazer. Pilatos perguntou: você é rei? Falou: sou, mas o meu reino não é deste mundo. Pilatos falou assim: olha, eu posso mandar exterminar você. Aí ele disse:
eu dou a minha vida e torno a tê-lo, porque eu sou rei, meu reino não é deste mundo. A mulher de Pilatos entendeu, mas ele não entendeu. E presta atenção nisso, porque isso vai mudar a sua mente como mudou a minha um dia. Eu, quando fiz o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, o tema do meu trabalho foi: igreja, o banco de fomento do reino de Deus. Eu tirei 9 de 10, mas eu descobri que a minha tese estava errada. Porque a igreja não é o banco de fomento do reino de Deus. Porque um rei que é rico, ele não precisa. A igreja é o agente do reino de Deus. Aí a gente pergunta, os fariseus perguntando: como é que é o reino? Como é que eu vou saber? Como é que funciona? Onde é que eu vou vê-lo? Mostra para mim, como é que vai funcionar? Presta atenção. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de ver o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: olha, o rei está de frente deles, Júnior. E eles querem saber: quando é que vai vir o reino? É tipo a gente passa 5, 10, 15, 20 anos vindo para a igreja e não sabe o que é o reino. É tipo o crente menino que qualquer coisinha fica arranjando problema, não sabe o que é o reino. O reino é um reino de cidadãos e de guerreiros, de combatentes, contra as hostes, contra os principados, contra tudo aquilo que se opõe a Deus. É esse o trabalho dos súditos desse rei, porque eles são cidadãos, mas também são soldados. E olha o que Jesus responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Aí eu entendi, irmão. Eu entendi porque que eu vi algumas irmãs que elas nem ler direito sabiam, mas elas começavam a falar do reino e você começava a ter um troço. Elas começavam a orar e o ambiente começava a mudar, porque elas entenderam quem elas eram, que o reino, onde o reino estava. Eu entendi porque que Pedro, o pescador bruto e com a agenda escondida atrás, o dia que ele recebe, ele sai fora do cenáculo e faz um sermão e ganha 3.000 almas de uma só vez. É isso que muda na nossa mente quando nós entendemos de fato o que é o reino. Aí Jesus continua: nem dirão ele aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está. Sabe por que a igreja hoje está entrando aí em descrédito? Porque a igreja quer fazer teatro. Porque tem um monte de gente querendo fazer teatro para emocionar pessoas. Mas não é esse o trabalho a fazer. O trabalho a fazer é ser testemunho de Jesus e fazer esse reino expandir. É por isso que aqui nessa igreja algumas coisas não são certinhas como a gente está acostumado em alguns lugares. Por isso que aqui a gente não tem pós-produção. É por isso, porque o reino está dentro de nós. E quando o reino está dentro de nós, tudo muda. A nossa mente muda, a gente não funciona mais como funcionava antes. Jesus está querendo dizer que o reino não é exterior, ele é interior. Jesus está querendo dizer que as transformações não acontecem de fora para dentro, elas acontecem de dentro para fora. Jesus está dizendo que a realidade circundante não afeta um cidadão que é do reino. Jesus está dizendo que a cultura de fora não afeta o reino que está dentro da pessoa.
E é isso que Nicodemos jamais entendeu. Jesus, ele não pregou prosperidade. Presta atenção nisso, pode ler os evangelhos. Quando eu digo não pregou, eu estou falando da centralidade da sua palavra. Jesus curou muitas pessoas, e ele deu ordem também para curar, mas como um elemento que faz parte da execução do trabalho do reino. Nós passamos anos, décadas, focado numa parte do reino, quando ela era só isso mesmo, uma parte. E eu queria, feita essa introdução, compartilhar com vocês algo que eu não posso sair daqui sem dizer. Algumas verdades sobre o reino de Deus. Pelo menos 5 ou 6 verdades que nós precisamos lembrar. A expectativa gerada de todas aquelas pessoas, inclusive dos discípulos de Jesus, é que esse movimento mudasse a realidade. Eles estavam esperando uma mudança política, geográfica, visual, nacionalista. E Jesus está dizendo para eles: não é nada disso, meus filhos. O reino está dentro de vocês. Você entende porque tem pessoas que não conseguem se conectar, não conseguem avançar, porque não entendeu que o reino está dentro dela. Eu quero dizer algo: se o reino estiver dentro de você, pode vir o mundo inteiro contra, que você não sai, não se mexe. Se o reino está dentro de você, não tem capeta num planeta Terra que tira a sua paz. Se o reino está dentro de você, a economia subindo ou descendo, tanto faz, porque o rei deste reino é dono da terra. Se o reino estiver dentro de nós, nós não tememos o nosso inimigo. E Jesus está explicando que o reino não é um lugar, é um governo. Deixa eu dizer algo: quando nós aceitamos Jesus, quando você aceitou Jesus, te disseram: confessa Jesus como o seu Salvador. E a tradução da palavra Senhor aqui é o rei, é o dono, o que manda. Só que o que é o grande problema? Que a gente quer ser salvo por Jesus, porque a gente quer morar com Ele. A gente não quer ficar naquilo que está prometido para os que não confessarem. E é legítimo, está tudo bem. Mas se eu disser para você que você vai e depois você volta, se eu disser para você que você é arrebatado, ele faz uma limpeza aqui e depois a gente volta. Então cabe a nós começar a elastificar esse reino, ampliar esse reino agora. Nós precisamos fazer esse reino avançar. Pastor, onde é que você tirou isso? Lê Apocalipse 21, você vai entender. Lê o capítulo todo, você vai entender. O novo céu e a nova terra, e o rei governando, e nós como reis governando e reinando com ele. Porque nós confessamos Jesus como Salvador para a gente ir para o céu. Irmão, como é que vai ser lá no céu? Vai ser uma maravilha, irmão. Vai ser uma bênção. Mas depois tem trabalho para fazer aqui na Nova Jerusalém, que desce dos céus. Nós vamos governar com Ele. Vai ser maravilhoso. Vai ser lindo. O reino não é um lugar, é um governo. E a gente aceita o Senhor Jesus como Salvador. Mas aí nós temos problema de aceitá-lo como nosso Senhor. O que é o Senhor? O que manda, o dono, acabei de dizer. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, mas Senhor só numa parte. Eu quero que o Senhor seja Senhor só de uma parte. Essa parte aqui eu mesmo comando, não preciso que ninguém envolva. É uma coisa minha e está tudo bem. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Você que está aqui, você que está assistindo essa transmissão. Esse rei não divide a glória dele com ninguém. Com esse rei é assim, ou é tudo ou é nada. Ou você aceita o senhorio dele na sua vida, ou você aceita como Salvador e Senhor na sua vida,
ou você está por conta própria. E não adianta vir na igreja. Diga aí para alguém que está do seu lado, está tenso, mas vai melhorar já já. Segundo, o reino está entre vós, porque o rei está entre nós. Nós acabamos de dizer que ele está aqui. Deus está. Aleluia. Reunindo 2 ou 3 no nome dele, ele disse que estaria junto. Se nós concordarmos acerca de alguma coisa na terra, será também concordado nos céus. Então quando nós estamos, o rei também está. E se o rei está, o reino também está. Terceiro, o reino opera por príncipes, mas não por aparência. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós somos embaixadores do reino. Imagina aqui comigo uma cena. Tem uma situação num determinado país que precisa do embaixador intervir. Você sabe que o embaixador é aquele que representa a outra nação no país estrangeiro. Ok? Então vamos lá, avalie aqui comigo essa postura desse embaixador. Há um problema na nação e o embaixador é chamado para se posicionar em nome da nação contrária. E ele é chamado para uma reunião, para resolver um conflito diplomático que pode até gerar uma guerra. E aí ele é chamado para essa reunião e ele chega na reunião assim, presta atenção. Ó Deus, ó céu, essa conta está no negativo. Ei, eu estou mal, estou ruim. Eu pergunto para você, que mensagem que ele vai passar para os diplomatas da outra nação? Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e fala assim: por favor, se posicione como embaixador do reino. Diga assim: embaixador do reino, para de andar com essa cabeça baixa. Levante essa cabeça, você é embaixador. Coloque-se de pé, porque você não é qualquer um. Aleluia! Se você chegar com a postura certa, a metade do problema vai estar resolvido, porque a imagem comunica. Imagem comunica, sim ou não, Júlio? Se você chegar com a postura certa, você já passa uma mensagem. Opa! Não é qualquer um não, hein? Tem que conversar direito, porque é embaixador do reino. Agora se você chegar, por favor, faz favor. Não, embaixador do reino. Diga assim: eu sou embaixador. Diga: não, eu sou embaixador do reino. Aleluias. Quarto, já estamos terminando. O reino é manifestado por cidadãos, não por espectadores. Não adianta a gente falar do reino, nós temos que mostrar o reino. Nós temos que mostrar como o reino opera, como o reino funciona. Presta atenção nisso. Jesus diz lá em Mateus 6,33 para a gente buscar primeiro o quê? Não entendi. Buscar primeiro o quê? E o resto? Como é que faz? É gente que lê a Bíblia, hein? Então tem que buscar primeiro o quê? E o reino está onde? Então já estou vendo melhorar as coisas. Já estou vendo a sua vida mudando já. Já estou vendo a sua mentalidade sendo transformada já. Já estou vendo a situação sendo mudada. Estou vendo esse casamento seu melhorando. Eu estou vendo esse trabalho seu melhorando. Eu estou vendo Deus fazendo coisa grande, porque a sua mentalidade muda, a sua postura muda, porque você é embaixador do reino. Você não é qualquer pessoa. O reino restaura o propósito original. Eu precisaria de pelo menos de 1 hora para essa parte, mas eu não tenho. Então vou ser sucinto. Deixa eu explicar para você. Deus que é imanente e transcendente, o Deus que está perto, está longe, o Deus que estava fora da terra e dentro da terra, quando constitui o homem e coloca governo sobre ele, governa a terra. Gênesis 1, 26 e 27.
Deus está querendo expandir o sistema, o governo dos céus na terra, e por isso que Ele cria este momento, este lugar, e coloca o homem para governar. O homem começa a governar, e ele tem uma relação com Deus todas as tardes, e vai andando tudo bem, até o dia que o homem acha que consegue governar sozinho, até o dia que o homem acha que ele já consegue dar conta, já é pastor, né? Sozinho vai lá, e é o dia que o problema começa. Desde aquele dia o Senhor promete restaurar, e Ele promete que Jesus viria, o rei viria, e esse reino ele é manifestado, ele precisa ser manifestado na terra. E quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, Ele diz isso, Ele diz: buscai primeiro o reino do céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que está querendo dizer? Esse reino é réplica do reino dos céus, então ele precisa ser expandido, ele precisa ser demonstrado aqui. E como é que isso é feito? Qual o propósito original? Você só conhece esse propósito original quando você vai ler lá no final, Apocalipse 21, você entende que está estabelecido o que Deus sempre quis. O mar já não existe, há o novo céu e a nova terra, a cidade santa, Nova Jerusalém, paira no ar, e o governo de Deus, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Esse é o propósito original. Mas onde a gente está agora, pastor? Nós estamos empurrando as paredes que estão tentando imprimir e opor-se contra o reino, que Jesus chama das portas do inferno. Quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão, Ele está dizendo que o reino que está dentro de mim e dentro de você não vai resistir, porque nós vamos fazer pressão contrária, e este ambiente, este lugar será expandido, o reino será expandido através da minha e da sua vida. Esse é o propósito original. E se a gente olhar para os milênios, desde a criação até agora, por causa da fidelidade dele e por causa das provas dadas, está perto de acontecer o que ele prometeu. Só que cabe a mim e você expandir esse reino, cada dia um pouquinho. E Jesus disse que esse reino é de paz, justiça e alegria no Espírito. Então onde você estiver, o reino está dentro de você, tem que manifestar esses valores do reino. Então esse é o propósito original. Estou terminando. O reino é invisível na origem, porque ele está dentro de nós, ele não está visto, mas é visível na prática. Lucas 4,18, Jesus descreve o impacto visível do reino. O que é que Jesus diz lá nesse texto? Libertação, cura, justiça e restauração. Ou seja, coaduna com o que Tiago diz no capítulo de número 3 sobre fé, 2 sobre fé e obras. Ou seja, eu tenho fé. Tem alguém que está vendo a minha fé aqui hoje? Tem alguém vendo? A fé não dá para ver, mas se eu começar a agir em fé, você vai olhar e vai falar: mas ele está avançando contra a possibilidade que ele tem. Ele está agindo em fé. A obra que acontece pela fé, ela demonstra que temos fé. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras, ela é. Ou seja, o reino está dentro de mim, está dentro de você. Mas se nós não manifestamos o reino, é como se ele não existisse. É como se ele não existisse. E o Senhor nos congregou aqui hoje para nos confrontar com algumas coisas. Quando essa clareza veio sobre mim, eu entendi. Eu descobri que este rei, ele já fez tudo por nós. Agora nós estamos participando nesse grande projeto que ele já começou. E por tempos e por anos tentaram nos enganar, porque a igreja que ele instituiu está em Jerusalém, e as pessoas que estão manifestando esse reino, eles não se importam de morrer pela causa do reino.
E os impérios, os imperadores começam a exterminar os cristãos, os crentes. E eles não se importam porque eles sabem que o reino de Deus, o que Jesus ensinou, é melhor do que onde eles estão. Então eles não temem os imperadores. Um pescador fala de igual para igual com o imperador. Eles sabem que eles representam um rei poderoso. Só que quando chegamos no século III, alguém teve a brilhante ideia de criar um sistema religioso chamado cristianismo. Tirou a centralidade da igreja de um lugar e colocou no outro lugar. E a partir daí começou multidões a achar que aquele povo que fazia o movimento de Jesus é o mesmo que anda dentro do sistema religioso. E aí é que começam os problemas. Porque esse reino não é uma religião. Esse reino, ele não é influenciado pela cultura exterior. Esse reino não depende do sistema econômico exterior. Deixa eu só te contar essa. Essa é muito boa. Um dia o sistema chegou para o rei, ele ainda estava na terra, e falou com ele assim: olha, tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto. Tem que pagar a finança. Aí Jesus olhou assim, Jesus não tinha bolso, nem mochila com dinheiro. Quem andava com dinheiro era outra pessoa. Aí Jesus, ele disse para Pedro: Pedro, tem que pagar imposto. Não tem dinheiro. Mas fala o seguinte: vai ali e pesca um peixe. Abre a barriga dele, tira o dinheiro, paga o meu imposto e o seu. Jesus não desautoriza a autoridade, mas ele cumpre e mostra que não depende dela. Pegou isso? Você pegou isso? Deixa eu explicar por que você não precisa ficar se humilhando para pessoas. Se você é embaixador desse reino, você tem que crer que esse rei é poderoso para te entregar aquilo que você precisa. Eu vou terminar. Em Mateus capítulo 12, verso 28, ele diz: se pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. E eu tenho algumas perguntas para fazer. Eu queria te perguntar algumas coisas. Nós temos uma categoria sociológica. Nós precisamos de conexão, de estar junto com pessoas. Nós temos essa necessidade de completude, de comunidade. E isso é tão necessário que quando nós estamos muito tempo sem estar com pessoas isoladas, a gente vai brutalizando. E essa categoria sociológica de estarmos juntos em comunidade, no reino ela é diferente do mundo lá fora. Porque você vê as pessoas se socializam, fazem aniversários, vão a clubes, vão a isso, aderem àquele movimento, àquele outro, porque querem comunidade. Nesse reino é um pouco diferente, porque nós não queremos só comunidade, nós queremos ser melhorados pelo Rei todos os dias. Nós queremos ser cuidados pelo Rei todos os dias. E por isso que essa casa chama-se a casa dos filhos em aperfeiçoamento. Porque cada dia que a gente vem, o Rei dá uma melhorada na gente. Diga aí para alguém que está do seu lado: você vai melhorar muito ainda. Você vai melhorar muito ainda. Você vai crescer muito ainda. Você vai avançar muito ainda. E para entendermos isso, eu já vou terminar. É muito humilhante para um rei que os seus cidadãos sejam cidadãos que sofrem, onde a doença, onde a falta de meios, de recursos,
Isso passa uma imagem muito má do rei. Os reis da antiguidade, eles tinham uma prática que era muito comum. Eles cresciam em poder das conquistas, faziam seus tesouros e sempre iam visitar outros reis para ver, para medir qual era a capacidade de um e de outro. E quando eles chegavam nesses ambientes, eles sabiam: olha, eu tenho mais poder do que este rei. Aquilo era um meio de começar uma estratégia para dominar aquele reino. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que a rainha de Sabá era talvez a rainha mais poderosa do seu tempo. E ela ouviu falar de Salomão, falou: vou lá visitá-lo. Ela preparou tudo do bem, do bom e do melhor e foi. Aí quando eles entraram, a comitiva entrou, eles começaram a ver que os cidadãos do reino de Salomão, daquela corte, estavam vestidos com vestes reais iguais às dela. E ela começou a assombrar com aquilo. Como pode um cidadão normal vestir roupa que lá no meu reino só rei veste? E ela foi andando, foi para a mesa, os talheres de prata. Ouro era uma brincadeira lá. E quando Salomão sai, Salomão aqui representa o rei. Quando Salomão sai, aí cai tudo para a rainha de Sabá. O texto diz que ela se ajoelha. Sabe o que ela está fazendo? Ela está reconhecendo: o seu reino é maior que o meu. Ela está dizendo: o seu reino é maior do que o meu. Quando eu e você andamos, quando eu e você saímos e entramos dos lugares, nós precisamos representar o poder deste rei. Você precisa se posicionar e representar o poder desse rei, mulher. Saia dessa relação abusiva, porque você não nasceu, não foi chamada para isso. Você é filha do rei. Você é filha do rei, imagem e semelhança de Deus. Abandone essa situação, valorize-se, porque Deus, Ele te ama. Coloque-se de pé no seu lugar. Quero chamar os músicos aqui. Quero chamar o Paulo aqui para adorar o Senhor com um louvor que nós vamos testemunhar. E eu tenho algumas perguntas para você hoje. 3 perguntas para nós. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: é hoje. Pergunta para ela: está vendo a minha indumentária de rei? Diga para ela: eu sou cidadão, mas sou soldado também. Sabe qual que é a fúria do nosso adversário? É isso. A gente sai quebrado de casa. A gente sai cansado, quebrado, tanto problema, tanta coisa. A gente chega aqui, o rei aparece. O rei começa a dizer quem nós somos, reforçando a nossa identidade. E aí quando a gente sai por aquela porta, Satanás só olha e sai correndo. Porque o reino está dentro de vós. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Onde o reino ainda não governa em você? Sabe aquelas áreas cinzentas? Sabe aquelas coisinhas de velho homem que a gente ainda não deixou?
aquelas cedências que nós não queremos dar? Que áreas são essas? O rei quer cear em sua casa. Ele já bateu a porta, agora está esperando você abrir os restos dos compartimentos da casa para colocar a mesa para cear com você. Não se esqueça que o rei te conhece. Não se esqueça que o rei sonda o seu coração. Ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Quais são as áreas que você ainda não permitiu o rei governar? Segunda pergunta: que áreas, que deriva da primeira, que áreas precisam se submeter ao rei? Deixa eu dizer algo, você precisa abrir mão de certas coisas. Você precisa parar de atrasar o que o rei tem na sua vida. Você precisa decidir de uma vez por todas seguir o plano que o rei tem para você. Não dá para você andar no reino e flertar com outro reino. Não dá para você ter uma fonte que tem água doce e água salgada. Precisa decidir. E hoje é um dia bom para isso, porque é 1º de fevereiro de 2026. Nunca houve, nunca mais haverá. É o dia da sua decisão. É o dia da mudança da sua história, entre o antes e o depois. Note que eu disse que o reino não é de aparência. O reino está dentro. Ele começa a mover dentro de você. E há um professor, um instrutor, que é o Espírito Santo, que ele vai testificando, te instruindo, te mostrando o que ele tem que se fazer. Aí você começa a falar uma linguagem diferente. Quem é da Itália fala. Quem é da Espanha fala. Quem é português? Quem é do Canadá? E quem é do reino? Você entendeu porque as pessoas lá fora do cenáculo não estavam entendendo a língua deles? Porque a língua do reino é outra língua. A língua do reino é outra língua. Tem muitos lugares que estão querendo arrancar essa língua do povo do reino, mas neste lugar ninguém rouba esta língua. Esta língua é a língua do reino. Aleluia. A terceira e última. Que sinais do reino estão visíveis através da sua vida? Vou fazer de outra forma. O que quem está fora olha para você e vê é do reino. O que está na sua vida quando as pessoas olham e dizem: ah, é meio estranha essa pessoa, não é daqui, não se enquadra, não fala como a gente fala, não conta as piadas que a gente conta, não ri quando a gente conta essas piadas, não se enquadra. Quais são as partes visíveis do reino na sua vida? Na minha vida? Eu quero ser boca de Deus para você aqui hoje. Você só vai sair dessas portas sabedor de quem você é. Você é do reino. Você é do reino. A sua identidade é real. O seu sobrenome está escrito realeza. Você pode não ter tido um pai que te amou, mas o rei te ama. E ele é pai dos pais. Ele é melhor que seu pai foi. Você pode nunca ter recebido um abraço de carinho para dizer que você é especial, mas o rei nessa noite está dizendo: você é cidadão, é amado do rei. E a melhor das notícias, porque esse empolga, é que o reino não é só do passado.
é só da agora. O reino é eterno. Deixa eu dizer algo, você não é um corpo que carrega um espírito. Você é um espírito dentro de um corpo. E o corpo pode perecer, mas o espírito e a alma continuam. E é com esse espírito, com esta alma que nós governaremos com ele. Lá em Apocalipse 21, nós não vamos ter mais choro, mais tristeza, mais morte, mais dor. Porque esse reino é eterno. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí. Porque hoje a história vai mudar. Hoje a sua situação vai mudar, porque você entendeu que o reino está dentro de você. Porque você entendeu que a transformação não é exterior, ela é de dentro para fora. Porque você entendeu que precisa urgentemente ajustar a sua identidade de reinante, representante do reino dos céus na terra. Enquanto você faz esta oração aí, liberando essas áreas que você ainda não entregou para o reino, deixa o rei te tocar hoje. Deixa o rei te tocar hoje, por favor, deixa o rei te tocar, aleluia. Deixa o rei tocar nessa parte, nessa sua intimidade. Deixa o rei tocar nessa parte que você não se abriu com ninguém, nesse trauma que você ainda não contou para ninguém. Deixa o rei tocar, porque ele te conhece. Ele é um rei de amor, ele é um rei de paz, um Deus que cuida. Eu vou te dar mais um minuto, e nós vamos guerrear e vamos declarar nessa noite que esse reino, ele é eterno. Mais um minuto você tem. Pensa aí nessa área que você precisa entregar. Não fique com nada por sua conta. Não fique com nada por sua conta, não é garantido. Não fica nada com seu controle, porque é instável. Entrega tudo pro rei, tudo pro rei. O rei vai cuidar de você. O rei vai cuidar de você. Vamos adorar o rei. Erga a sua voz e cante. Vamos lá. Escuta isso. Os povos se curvam, as bocas se abrem, Assim. as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. O rei está na casa. Para dizer que tu és o Senhor. Diga aí. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas Esse cidadão do reino se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Diga. Dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o rei. Para dizer. agora. Solta a sua voz, canta isso alto. Teu reino é
6.